Pessoal, hoje eu quero contar uma história no dia que eu me dei mal porque inventei ou tentei, não de uma forma planejada, enganar um dos clientes que a gente atendia lá em Brasília. Eu viajei para Brasília para atender esse cliente e por conta de uma dificuldade que eu tenho, eu acabei falando algo que eu não conhecia e eu quero compartilhar com vocês isso. Normalmente, quando a gente compartilha conteúdo na internet, obviamente o meu objetivo é sempre mostrar para você o meu melhor lado. Obviamente eu não vou querer estar gravando vídeos toda semana falando das minhas fraquezas, dos meus pontos fracos, quais são os pontos que eu tenho problema, mas eu acho que é importante, vez por outra, compartilhar com vocês alguns problemas que eu tenho, eventualmente você pode ter, e a partir desses problemas a gente tentar amadurecer e se tornar profissionais melhores e pessoas melhores. Um problema que eu tenho é a capacidade de dizer não. Eu não sou muito bom em dizer não para as pessoas, e isso é um problema principalmente para quem faz freelancer. Por exemplo, o cliente pede, faz essa funcionalidade nova, esse relatório, e você vai dizendo sim, sim. Se você tiver 10 clientes, 10 demandas e você disser sim para todas, você vai ter um problema muito sério. Mas um outro problema que eu tenho é uma certa dificuldade de mostrar. Eu diria que a raiz do problema é mostrar fraqueza ou mostrar que eventualmente tem um ponto que eu não conheço, então eu tenho uma dificuldade de dizer eu não sei sobre isso, eu não tenho uma resposta agora e eu vou buscar depois essa resposta, eu vou pesquisar e depois eu trago essa resposta para você. Então foi o que aconteceu. Eu era iniciante ainda, né? Eu tinha poucos meses ou anos provavelmente de empresa, e aí foi uma das minhas primeiras viagens que eu fiz, né? Ia lá para Brasília, eu ia acho que o Ministério da Previdência Social, eu tava paletó, ficava todo bonito, achando que era muito importante, né? Ia lá. É uma das raras situações que um programador tem que se vestir melhor, né? Mas beleza, eu fui lá e o cliente me indagou com uma pergunta. Ele fez assim: Léo, tá vendo essa tela aqui? Tá dando esse resultado aqui consolidado, tem esse valor. Quando eu vou para outra tela, o consolidado é diferente. Eu estou selecionando o mesmo período de tempo, são os mesmos dados e tal. E a pessoa que me fez essa pergunta era uma pessoa bem mais velha do que eu. Na época, essa pessoa devia ter 68, 67, 70 anos, sei lá, uma pessoa que já tinha mais idade. E eu pensei, eu não vou dizer que eu não sei, porque eu não sabia mesmo o que estava acontecendo. Eu vou tentar dar uma explicação que eu acho que possa acontecer. Meu objetivo não era enganar a pessoa, mas a resposta verdadeira seria, eu não sei. Mas eu resolvi não mostrar essa fraqueza ou essa falta de conhecimento, e eu resolvi criar ali na hora uma resposta para essa pessoa. Eu falei, não, provavelmente isso está acontecendo porque essas duas telas estão consumindo bases. Eu sabia que o sistema tinha mais de uma base, né? Tinha uma base de dados legados e tinha uma base de dados atuais, digamos assim. E aí eu falei, não, provavelmente isso está acontecendo porque uma tela está considerando apenas a base mais nova e a outra tela está considerando também a base legada. Então essa foi a minha justificativa, porque eu sabia que tinha alguns dados na base legada que ainda eram considerados por alguma tela, e eu meio que chutei ali uma lógica e falei isso. E aí na hora que eu dei essa resposta, né, muito, digamos assim, consciente de mim, né, falei de uma forma segura, não, isso aí é porque está acontecendo isso e tal, não usei acho, não usei absolutamente nenhum tipo de palavra para indicar dúvida. A pessoa olhou para mim e falou assim, não tem absolutamente nada a ver com o que você está falando. E esse cara, né, que falou essa resposta, ele era um cara que sabia muito de SQL, não era um programador, obviamente, mas ele sabia muito de SQL, já tinha aprendido SQL com os anos, ele tinha acesso à base de produção, então ele conseguia fazer consultas na base de produção e ele sabia, tinha pelo menos uma pista muito boa de qual seria o problema, porque ele tinha certeza absoluta que os dados considerados nas duas telas eram exatamente os mesmos. E a minha explicação não tinha absolutamente nada a ver. E no final das contas, acredito que o problema tem a ver com a estratégia de arredondamento dos números, porque eram feitas muitas somas, uma tela estava fazendo um arredondamento no final, a outra estava fazendo nos dados para depois somar os números arredondados, e aí gerou uma diferença considerável entre os dois valores que supostamente eram para ser iguais. E aí a minha incapacidade de dizer não fez com que eu passasse vergonha, literalmente eu fiquei com a cara
no chão na hora, porque ele disse, não tem absolutamente nada a ver. Senta aqui, pequeno gafanhoto, que agora você vai receber uma aula sobre isso. Então, eu acho que essa questão de não mostrar fraqueza ou você não ter capacidade de dizer que não sabe as coisas não é nada saudável, porque existem vários assuntos hoje em dia que eu não sei e que eu quero aprender, eu quero estudar, eu quero me aprofundar. E uma das coisas que eu estava conversando com o meu professor recentemente, eu falando, tu conhece a questão da síndrome do impostor e tal, porque a partir do momento que eu começo a me aprofundar no assunto e eu percebo que a área desse assunto é tão maior do que aquele que eu conheço, que eu começo a perceber que eu ainda estou longe de adquirir o conhecimento, né, que vai abarcar toda a área de conhecimento, por exemplo, de programação. E ele disse, eu acho que só é possível alguém ter síndrome de impostor quando essa pessoa realmente já tem um certo nível de profundidade, porque só então essa pessoa vai entender qual é o escopo, digamos assim, da área de atuação que ela está se aprofundando, seja um músico, seja um programador, seja um médico. A partir do momento que ele vai estudando e se aprofundando e tendo uma visão melhor do campo de atuação que ele está, ele vai percebendo quão mais longe, quão mais largo, o quão mais complexo é esse mundo, e a partir daí ele vai entendendo que ele só tem um domínio de uma determinada área e que para ele se aprofundar nas outras áreas vai demandar muito mais anos e muito mais estudo e muito mais dedicação. Daí o fato que eu acho que às vezes a gente faz uma métrica muito, de certa forma, exagerada para achar, poxa, será que eu sou um impostor? Será que eu não sei programar? Será que eu não sei desenvolver um sistema? Na verdade, muitas vezes é porque você está comparando com algo que é humanamente impossível de captar tudo, né? Você tem muitas áreas diferentes dentro da programação, por exemplo, né, que é impossível um ser humano só dominar todas as áreas de conhecimentos relacionadas ao desenvolvimento de software. Então, pessoal, tenha a capacidade de dizer não, seja para um cliente, e tenha a capacidade também de dizer que não sabe, né? Eu vi certa vez um professor, não vou citar o nome, mesmo que eu tente citar, talvez eu não vá lembrar, ele disse assim, rapaz, eu nunca digo que não sei uma coisa. Se alguém pergunta, tu sabe isso? Eu digo, sei. E aí eu vou estudar. Legal, às vezes você é capaz de em 3 dias, 5 dias, uma semana, 10 dias aprender uma nova linguagem de programação. Por quê? Porque você já sabe muitos dos conhecimentos que estão lá e boa parte são detalhes de sintaxe, às vezes tem um ou outro conceito novo, mas muitas vezes você consegue entender ou pegar pelo menos uma boa parcela de conhecimento de um novo framework, de uma nova linguagem em poucos dias, às vezes em poucas horas, dependendo do conhecimento requerido para aprender essa nova tecnologia. Mas você chegar a dizer, não, eu sei essa tecnologia e você não sabe ainda, por que não dizer, eu não sei, mas eu acredito que em poucos dias eu consigo estudar e aprender essa tecnologia. Quer que eu vá atrás e estude isso? Então, sempre trabalhar com a verdade será muito mais fácil do que tentar mascarar ou tentar mentir dizendo que você sabe uma coisa quando você não sabe. Porque teve uma vez que eu fui tentar fazer isso com meu chefe e foi outro tapa na cara que eu recebi. Essa história do meu chefe eu acho que eu já contei em algum local, não sei se no YouTube ou em algum curso, mas eventualmente eu vou gravar um outro vídeo para falar sobre ela. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje, uma dica muito mais relacionada a soft skill do que a codificação, né, a hard skill, mas de qualquer forma é extremamente importante que você tenha a capacidade de dizer que não sabe as coisas, que você não eventualmente vai poder fazer uma coisa porque não tem tempo. Isso vai te tornar definitivamente um profissional melhor, e eu tenho certeza absoluta que os melhores profissionais, aqueles profissionais que têm segurança naquilo que fala, ele não vai ficar se sentindo inseguro simplesmente porque ele disse que nunca viu uma tecnologia na vida, nunca vi um framework na vida. Se eu fosse dizer para os meus alunos que eu conheço tudo, né, e tem vários frameworks ou várias tecnologias, o cara um dia desses me perguntou, Léo, tal tecnologia é melhor do que Firebase? E eu falei, cara, não sei, porque eu só usei Firebase, eu nunca usei essa tecnologia aqui, eu não cheguei a testar nada, eu não tenho a menor ideia do que se trata essa tecnologia. Por mais que eu leia alguma coisa, eu não sou capaz de comparar, a não ser a partir de uma experimentação, de um uso, realmente tem uma aplicação no ar. Então, muitas vezes é melhor você dizer que não sabe
do que você tentar criar ideias ou inventar uma resposta, principalmente quando você tiver uma entrevista de emprego. Se você tiver uma entrevista de emprego, a pessoa que está te entrevistando provavelmente é mais experiente do que você, e se você tentar ludibriar ou tentar criar ali uma resposta na hora, pode ficar extremamente claro essa tentativa, e isso pode ser inclusive um aspecto para que você não seja contratado. Então é melhor dizer que não sabe, e é melhor, eu não sei, mas se eu pudesse criar aqui uma resposta, eu pudesse imaginar como poderia ser a arquitetura de tal framework, eu diria que usa esse padrão. Né? Então é melhor você ir por essa linha do que você tentar adivinhar sem falar que está tentando adivinhar, entendeu? Então é isso, espero que vocês estejam gostando, se inscreve, compartilha, né? Fala com seus amigos, divulga na sua empresa, porque sem dúvida nesse ano de 2021 a gente vai estar liberando muitos conteúdos legais aqui no canal de diferentes formatos. Então te espero até o próximo vídeo.